Olá, querido, olá, queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rai Godoy e estamos hoje iniciando a nossa live, uma live onde meu esposo vai estar presente e a gente vai poder falar um pouco sobre essa área maravilhosa que é a área familiar, né? A gente vai ver a perspectiva de quem tem um nível animalesco nessa área de casamento, nessa área de relacionamento e que vai para um outro nível, tá certo? Nós entrevistamos aqui a Silvânia. Silvânia, ela é empresária e nós vimos a Silvânia dentro da perspectiva profissional. Aquela mulher que rejeitava as pessoas, né, que queria conduzir ela num caminho onde ela pudesse ganhar mais, e ela falava, não, imagina. Mas, ao mesmo tempo, ela se deu, né? Um dia ela deu a oportunidade de ouvir o que as pessoas falavam para ela. E hoje ela é empresária, hoje ela é uma pessoa que consegue dar conta da sua vida financeira, por exemplo, né? E ao mesmo tempo é mãe, é esposa, é uma mulher múltipla, né? Mil e uma face, né? E hoje meu esposo vai estar aqui, como eu falei, ele já entrou. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Silvânia falou boa noite, estou esquecendo que a noite é de manhã, procurando a coisa do meio de manhã. Entendi. A live, né? Isso, que a live era pela manhã. Soninha, amor. Ó, a Soninha tá dando boa noite para todos, principalmente para Rai, e eu me achei. Edilce, maravilhosa. Edilce, se você puder ficar na live, vai ser ótimo. Vamos estar falando sobre família. Viu, gentil? Eu sou maravilhosa, gentil, eu sei disso. De vez em quando você me fala isso. E você também é um querido, viu? Saiba disso. Então vamos à nossa live. Vou convidar o meu esposo. Muito bem. Seja bem-vinda, Tamires, cada um de vocês. Lorena Duval. Live. Nem todo mundo conhece meu esposo. Roberta, você por aqui. Que maravilha, que delícia, né? Vamos lá. Olha ele aí. Olha o rapaz aí. Então, para você que já me acompanha, já tem um tempinho na live e ainda não conhecia meu esposo, esse é Celso Godoy, que é pastor, né? E é pastor, é uma pessoa que procura sempre ser articulada na nossa sociedade, né? E como um todo. Eles matam por aí, ele diz, ai, quero muito ouvir a história de vocês. Ai, que bom. Caso você não possa, eu vou deixar essa live salva, tá bom? Bom, eu quero falar para vocês sobre como eu era, e o meu esposo, ele vai... A gente não ensaiou nada. Eu só quero tá falando livremente, tá certo? Eu quero que o Celso se apresente primeiro, antes de eu falar alguma coisa. Olá, boa noite. Celso Godoy, eu quero dar o meu abraço para todo mundo. A Raja citou algumas pessoas. A Edileuza está por aí também. A Julita está por aí também, né? E eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês e acredito que esse tempo vai ser um tempo de edificação para todos nós, né? Nós que vamos ouvir, nós que vamos falar. A Lorena está aí também. Deus te abençoe, Lorena. Estou com saudade de vocês. Viu? A Lorena, ó, foi embora, deixou a gente na mão. Vou para outra cidade. Deus abençoe. Saudade deles. Muita Isso. paz sobre a vida de todos aí. Eu sou pastor aqui na Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto há pouco mais de 3 anos e tenho tido a honra de estar com esse povo tão querido dessa cidade. Foi um presente que Deus nos deu nesse tempo de nosso ministério. Isso. Tá chegando aqui a Jeane Bene, a Cida Lingerie, essa mulherada que já nos acompanha e que a gente ama. E vamos lá então, tá bom? Para a gente não perder tempo, é bom a gente aproveitar, né, essa oportunidade. Vamos lá. Bom, eu tenho 56 anos. Poucas pessoas sabem que meu nome é Raineire Godoy, mas as pessoas me chamam de Rai. Eu sou casada, vou fazer 34 anos agora em agosto, dia 25 de agosto. Não é isso? E eu quero contar um pouquinho como foi o meu casamento.
eu quero falar com vocês que eu não tinha a vida que eu tenho hoje. Era uma vida muito diferente, muito desregrada, né? E eu era usuária de drogas, eu era alcoólatra, eu tinha práticas que, perante a Bíblia e perante mesmo a sociedade, não eram práticas que traziam saúde nem bem-estar. Eu acredito que Deus quer muito que a gente seja saudável e seja livre dos excessos, né? Mas eu não tinha, porque eu não tinha amor próprio, porque eu não conhecia aquilo que... a verdade do meu coração. Então, eu me machucava muito, eu me maltratava muito, eu me desprezava, menosprezava. E eu queria que o meu marido, né, ele suprisse essa necessidade que só eu poderia suprir. Porque é muito errado a gente achar que o outro vai conseguir fazer isso. Porque a necessidade é nossa, está dentro de nós e não no outro. Então, como o outro vai saber qual é a sua verdadeira necessidade, né? Ele pode até se interessar em ajudar, mas não vai saber nunca. Nunca ninguém vai saber o que se passa no nosso interior. Eu me lembro que quando eu casei, e aí essas são as bombas, né? Para quem não conhece mesmo a minha história, né, do Celso, né? Um dia, 27 de março de 1988, eu fui para a igreja Assembleia de Deus, e lá ouvi uma pregação. Naquele dia eu estava muito alcoolizado, tinha usado muitas drogas, e eu vi um pastor pregando, um pastor muito simples mesmo, analfabeto. Ele se esforçava, né? E esse homem, ele começou a falar de um Deus que era Pai presente e um Jesus que era proteção. E eu precisava de um pai presente. Meu pai estava muito fora de casa, na casa das outras mulheres também, né? E um tio que eu tinha, que poderia me proteger, era o tio que me abusava sexualmente. Então, dessa forma, nessa condição, que eu vou para a igreja, né? Para a Igreja Assembleia de Deus. Hoje eu já não faço parte da Igreja Assembleia de Deus, mas eu sou muito grata a Deus por ter passado por lá. Tenho muita gratidão por todos todos os aprendizados que eu tive, né? Principalmente de orar, de buscar a Deus. Esse é um dos grandes aprendizados que eu tive na Igreja Assembleia de Deus e eu não me esqueço disso. E um belo dia, eu já tinha um ano, ou não tinha nem um ano ainda que eu tinha aceitado Jesus, né? Como a gente fala na igreja cristã. E esse aceitar Jesus, faltava 3 meses, eu resolvi, juntamente com 3 irmãs, Heleninha, Rosinha e Claudinha, ir visitar um presídio. Elas já tinham o costume de estarem lá, como é que eu vou dizer, fazendo esse trabalho evangelístico. E quando eu cheguei naquele lugar, foi muito complexo, porque eu tive que entrar, eu tive que me ser revistada, não é como os dias de hoje, né? Então eu passei muitas dificuldades para entrar naquele lugar. E quando eu cheguei na porta daquele presídio, a última porta a entrar, de longe eu vi um presidiário. O primeiro presidiário que eu vi na minha vida e o primeiro que eu vi naquele lugar. Eu não dei muita importância, porque na verdade eu não o vi. Eu só vi o pé dele, eu sabia que aquela roupa era do presidiário. E naquele dia, Deus falou algo comigo, tá certo? Eu só vi o pé daquele homem, aquele pé grande, né? E eu falei, aquele homem do pé grande. Eu vinha de uma outra cultura, né? Eu vinha de uma outra situação. E Deus falou comigo claramente que eu ia casar com aquele homem. Foi quando eu levantei os meus olhos e vi aquele que seria meu esposo, que era um homem muito diferente desse que você está vendo agora. Ele era muito magro. Conta um pedacinho, Celso. É isso. A Rai falou um pouco de onde ela me encontrou, né? Uhum. Então, eu de fato estava preso. Eu, durante toda a minha vida, minha juventude, né? Até os 28 anos, desde a minha adolescência até os 28 anos, eu tive uma vida muito ruim, muito dramática até, né? Eu me envolvi com drogas ainda adolescente, me envolvi com algumas situações extremamente difíceis e acabei pagando um preço muito alto por isso. Eu fui preso várias vezes, fui condenado 2 vezes,
fui para uma penitenciária, onde ela me conheceu em Salvador, de onde eu fugi 2 vezes, mas foi naquela penitenciária que eu me converti, né? Eu estava foragido da penitenciária no interior da Bahia, quando Deus começou a mexer no meu coração, e por conta disso eu entendi que eu precisava mudar de vida, que eu precisava ter uma experiência com Deus. Foi quando eu procurei a polícia, me apresentei espontaneamente, voltei para a penitenciária e também, tal como ela fez na Assembleia de Deus, eu também, só que dentro da penitenciária, entreguei os cacos da minha vida nas mãos de Deus. Foi como se eu tivesse pego todo o entulho que era a minha vida, que minha vida não era mais do que um monte de entulho, um monte de lixo, e coloquei nas mãos de Deus. E Deus, então, começou a trabalhar no meu coração, ainda dentro da prisão, e assim, no primeiro momento eu me tornei o homem mais feliz do mundo, porque eu vinha de uma vida complexa, e agora com Cristo eu comecei, desde os primeiros passos, a ter a alegria da salvação no meu coração. Me tornei, com 3 meses, eu já me tornei líder entre os evangélicos. Eu que sempre fui uma liderança negativa dentro da prisão e na rua, agora me tornei uma liderança positiva. Então, quando eu falo da minha vocação pastoral, eu digo que ela remonta desde este momento da minha vida. Com 3 meses eu já era líder, um dos líderes na igreja evangélica dentro do presídio. E naquele dia a Rai chegou com a equipe que faz o evangelismo. Eu não a conhecia a equipe, conhecia as colegas dela, né? A Rosinha, a Leninha, a Claudinha e outros irmãos que vinham. E quando ela entrou, eu não reparei nela. Para mim era mais uma pessoa que vinha fazer o trabalho evangelístico, até porque eu era bem recém-convertido, né? Eu tinha 6 meses à época, né, de conversão, e era uma coisa que eu orava a Deus, porque eu deixei, quando me converti, deixei as práticas ruins da minha vida, mas eu ainda era uma pessoa extremamente focada na questão sexual, eu sempre fui. E naquele momento eu pedi a Deus que me mandasse uma companheira, eu precisava me casar, porque agora, como crente, eu não ia de forma alguma ter uma vida de promiscuidade como a que eu tive até então. Foi quando nós nos vimos, né? Como ela disse, ela percebeu através de e ela disse que foi uma revelação de Deus, e eu acredito que foi mesmo, né? Porque se cumpriu. Então, como se cumpriu, provavelmente ou não, com toda certeza, Deus estava naquele negócio. No primeiro momento não foi o que nós pensávamos, eu não tive interesse nenhum, e ela também, na realidade, não tinha interesse nenhum, ela só entendeu que tinha ouvido uma voz no seu coração. E aí, então, nós, naquele encontro, que foi o primeiro, nós não nos envolvemos emocionalmente, mas no segundo encontro, que foi na semana seguinte, aí eu já estava completamente apaixonado por ela, né? E, assim, quando eu a vi, eu percebi que, de fato, existia uma grande possibilidade dela ser minha companheira. E até hoje, há 34 anos, né? Na realidade, quase 35, porque são 34 de casados e mais 7 que nos conhecemos e namoramos, né? E estamos aí até hoje. Mais 7 meses, né? Então, estamos aí até hoje vivendo para a glória de Deus. Hoje já numa vida bem mais tranquila, porque hoje já temos mais maturidade, ela com seus 55 anos. 56. E eu 56, É porque você não envelhece nunca para mim, né? E eu com os meus 64. E eu com os meus 64. Significa que nós dois juntos já temos 120 anos, né? E é muito tempo, né? E hoje, então, nós temos mais maturidade para encarar os problemas, mas no primeiro momento foi muito difícil mesmo, tanto para mim como para ela, mas graças a Deus, com Cristo, a gente conseguiu superar tudo. É verdade. Sim, Ângela,
Quando a gente entra, porque a Ângela ela fez um comentário falando que não deve ser fácil falar das nossas feridas, né? É, nós temos processos em nossas vidas e quando a gente presta atenção, esses processos, eles são muito válidos. Se alguém me perguntasse, alguns anos atrás, sobre casamento, eu olharia para a pessoa e, para não ser desagradável com a pessoa, eu falava, ah, você vai casar? É bom? Você acha que é bom? Por quê? Porque eu tinha um casamento muito complicado. E a nossa dinâmica de vida ela era muito diferente do que ela é hoje. Tivemos muito altos e baixos. Quando eu me casei com o Celso, foram 7 meses e 3 dias desde que eu ouvi aquela voz em mim. Não foi ninguém. Não teve aquela revelação, que o Deus me falou. Não, Deus falou comigo. Né? E eu confesso a vocês que eu nunca mais ouvi essa voz, aquela voz, da forma que foi. Né? Imagine Deus falando para uma menina de 21 anos, que estava na igreja há menos de um ano, e tinha largado toda a droga, a bebida, e agora essa menina ela começa numa relação com alguém, mas esse alguém está preso, né? Imagina os pais, imagina a família, né? Pensando nessa dinâmica de vida. Então, meus pais só souberam já acho que uma semana antes de casar. Imagina como meus pais souberam. O Celso mandou o quê, Celso? É, e antes de continuar, eu quero mandar um abraço para duas pessoas bem queridas que entraram agora, que é o Maurício Bonsoir, lá da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Ó, beijão para você. E para o Gentil, nosso querido Gentil de Minas Gerais, lá de Itaúna, né? Está por aí também. Verdade. Ele quer dizer que ama nós dois e nós também o amamos. Pode ter certeza disso, viu, gente? Amém, querido. Verdade. Mas foi difícil mesmo. A nossa relação começou e, bom, eu tenho 8 anos mais do que a Rai na idade, e esses 8 anos, no começo da nossa vida, fazia diferença. Ela era uma jovem de 21 anos, né? E eu era já saindo dessa fase, já com 28, chegando nos 29 anos. Nós namoramos por esses 7 meses, mas os pais, principalmente o pai, só ficou sabendo uma semana antes, 2 semanas antes do nosso casamento. Ele não sabia. E quando ele soube, ele foi me visitar. Corajosamente, ele foi até lá nos visitar. E eu sempre digo para a Rai, eu imaginei, eu vi naquele momento, eu me coloquei no lugar do pai dela e fiquei extremamente quebrantado, porque eu imaginei o que se passava no coração dele, vendo uma filha de 21 anos envolvido com um camarada que estava preso. Eu estava preso por uma condenação, tinha mais, à época, tinha mais 8 processos para responder, inclusive fora de Salvador. E aí, então, me colocando no lugar do pai dela, eu fiquei extremamente entristecido. Eu confessei isso para ela depois. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, foi um encontro bem bacana. Desde então, o seu João me amou e eu amei ele. E ele já faleceu, graças a Deus, convertido. E nós vivemos uma vida de muita alegria, desde quando nos conhecemos até o dia que ele partiu para Cristo. Verdade. E é interessante que foram 7 meses e 3 dias desde quando eu... Vocês estão me ouvindo? É porque eu recebi uma Está falhando um pouquinho. ligação. Oi? Está falhando um pouquinho o seu vídeo, mas é porque é por causa da distância do roteador. Você pode ver que a minha imagem está limpinha, a sua está travando às vezes. A sua está limpinha, por que você está vendo? Eu estou em frente. Sim, aí eu não sei se aí ele está limpinho também. Isso. E aí, olha só, meu pai soube através de uma carta, a princípio, que o Celso mandou, e eu li para o meu pai. Gente, imagine a situação, meu pai era analfabeto, e eu tive que falar com meu pai sobre isso. Meu pai era daquele que tinha um nível 1, né? Animalesco. Meu pai era uma pessoa realmente muito reativa. Mas dentro daquilo que Deus fala no nosso coração, e Deus fala realmente ao nosso coração, quando Deus fala para nós, ele vai dar todas as possibilidades
para que tudo aconteça segundo aquilo que ele falou que iria acontecer, né? Tem alguém falando aqui que a imagem do Celso está melhor, né? Mas fazer o quê, né? Mas vamos lá. Ele é privilegiado, ele está lá no outro escritório, que fica mais perto Do roteador. do roteador. Do roteador. Isso. Mas, então meu marido ouve, e aí Deus faz o trabalho, né? E meu pai acalma o coração e fala, tá, a gente vai visitá-lo. E eu nunca imaginei que meu pai teria essa reação. Foi quando ele realmente foi visitar o Celso, e lá o Celso teve o coração assim, contrito com relação à situação, né? E também uma prima foi, minha mãe foi. Aos poucos os parentes foram indo até chegar o dia do casamento. O casamento, né? Eu estava casando com um presidiário. Eu estava casando com alguém que, inclusive, já tinha empreendido 2 fugas, se eu não me engano, né, Celso? Pois é. O nosso casamento ele foi pitoresco, ele marcou, né? Porque, como eu já havia fugido 2 vezes da penitenciária, e eu tinha me convertido há 1 ano, os funcionários não acreditavam muito na minha conversão, não. Então, eles imaginavam que o casamento fosse um golpe para que eu pudesse fugir. Então, o casamento foi autorizado pelo juiz, o juiz não poderia deixar, né, a doutora Marielza Nascimento da Costa Tourinho, uma juíza que, por sinal, as 2 vezes que eu fugi, ela era a juíza de execuções. Eles autorizaram, mas autorizaram desde que eu fosse sob forte escolta policial. Significa que no dia do casamento, que não aconteceu no cartório de paz, mas na vara de tóxicos, porque tinha mais segurança, era um lugar mais difícil de tentar uma fuga, enquanto a minha esposa foi com a família, vestida de branco, toda bonita, eu fui com o uniforme da penitenciária com as mãos algemadas, né? E com uma escolta policial dos 2 lados, né? Da esquerda, da direita. Até hoje eu lembro dos dois sargentos que me acompanharam. Eles faziam parte da segurança do presídio. E, além disso, ainda houve uma espécie de escolta externa, né? O policial eles guarneceram a parte externa, imaginando que eu ia fugir. Porque uma pessoa que estava presa por homicídio, que tinha mais 8 processos, que já tinha fugido 2 vezes da penitenciária, era considerada uma pessoa de alta periculosidade. À época eu já tinha passado pelo Carandiru, já tinha passado pela Polinter do Rio de Janeiro, já tinha passado, inclusive, por presídios em Minas, por presídios no Paraná. Então, eu tinha uma vida pregressa que era bastante complexa. E o que eles imaginavam era que eu fosse fugir. Mas não foi o que aconteceu, né? Eu não fugi dessa responsabilidade, não. Nós nos casamos, só que a lua de mel só aconteceu 3 anos depois, né? Porque a Rai voltou para a sua casa e eu voltei para o presídio. E aí, uma coisa que eu sempre digo, eu fico imaginando o sufoco, porque a vizinhança toda soube que a filha do seu João ia casar. E todo mundo viu ela saindo vestida de noiva. E já estranharam porque nunca viram ela namorando. A Rai, ela teve um passado que ela não privilegiou muito namorados, né? Então ninguém viu esse tal desse noivo. E aí ela foi casar e depois do casamento ela voltou vestida de noiva para casa e cadê o noivo? Né? E ninguém sabia onde eu estava, mas eu já estava lá na penitenciária da Mata Escura, na Lemos de Brito, devidamente preso e sem muita perspectiva de sair, por causa do número de processos que eu tinha. Isso. É interessante como toda essa dinâmica ela envolve muito mais do que vocês podem imaginar, né? O João está aqui falando, o João Paulo, ele falou, esse tipo de revelação é muito mais complicado quando uma pessoa vem falar algo dizendo que está direcionado por Deus. Só quem passa ou quem já passou para entender esse tipo de situação. Pois é, que Deus fala no nosso coração, né? Mas
isso eu realmente precisaria da intervenção divina, porque senão eu não ia acreditar, não é? E nem ia casar, né, com um maluco desse, atrás das grades, que você nunca tinha visto na sua vida, e a propósito, à época eu era bem feinho, era bem derrubado, né? Eu tinha, hoje eu, graças a Deus, passei por um processo de emagrecimento, onde eu perdi 17 quilos nos últimos 4 meses. Mas mesmo assim eu tenho 97 quilos hoje, né? Eu tinha 114. À época do nosso casamento eu tinha 69 quilos, né? Então eu era um bambu, né? Eu era um gravetão, né? E feio com força. Então, se não fosse a revelação... Agora, João Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele se revela assim, mas ele não faz isso de modo a promover alguém a profissional da revelação. A Rai teve uma revelação direta de Deus. E desde então, ela nunca mais teve uma revelação dessa natureza. Deus pode fazer isso, ele pode, mas ele não faz isso via de regra, né? A palavra de Deus nos diz que a revelação que Deus tem para nós é aquela que está contida na Bíblia Sagrada. Em alguns momentos ele vai fazer o sobrenatural, como fez nesse caso, como fez ali em Atos dos Apóstolos, né, no começo da igreja, mas ele não vai continuar fazendo dessa forma, porque o que ele tinha que revelar para nós, ele já revelou. Se tiver uma revelação pessoal para você, ele vai fazer, mas não é através de nenhum desses, vamos dizer assim, profetas dos dias modernos, que vivem aí adivinhando um monte de coisa na vida dos outros. Aliás, eu quero dizer para você que os pais de santo fazem isso também, né? E fazem muito bem. Eu me lembro que na segunda fuga, né, eu vou até aproveitar esse parênteses aí, quando eu fugi da penitenciária a segunda vez, eu estava no Rio, as 2 fugas eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha uma vida intensa lá com o crime, né? E um belo dia, eu vi uma placa de uma pessoa que se dizia cartomante. Eu fui até lá, curiosidade. E eu entrei, a pessoa nunca me viu, eu nunca a vi também. Eu entrei, sentei, aquela mulher contou toda a minha vida. E eu tenho certeza que quem fez isso ali não foi Deus. Eu tenho certeza disso, porque os frutos demonstravam que não era de Deus. Então, o fato de revelar não quer dizer que seja Deus, e Deus não faz isso de maneira profissional, né? Nas igrejas hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que agem dessa mesma forma, e isso é extremamente ruim, porque as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, acabam se envolvendo com isso e, engodadas por esse tipo de coisa, acabam se envolvendo com o que não deveriam se envolver, né? Mas ali foi de Deus mesmo, e nós nos casamos. E foi difícil, eu não sei se a Rai vai falar agora, mas 10 dias depois do nosso casamento, eu fui embora para São Paulo. Simplesmente chegaram de madrugada, abriram a grade onde eu estava alojado e disseram: você está sendo transferido para São Paulo. E me mandaram para o Carandiru. Tinha 10 dias que eu tinha me casado. E a minha esposa ficou sozinha aqui com a família, e o marido foi embora, e ela pensou, com 21 anos, o que é que eu vou fazer da vida agora? Né? Nunca tinha saído de Salvador para lugares tão distantes, nunca tinha deixado a família, mas, graças a Deus, alguns dias depois, ela estava lá me visitando no Carandiru, para onde eu fui transferido para responder os outros processos que eu ainda tinha. Isso. Nós temos muitas histórias para contar. Inclusive, você está falando, Celso, e eu lembrando que a gente ficou de falar um pouco da nossa vida aos poucos lá no nosso YouTube, para poder o pessoal entender mais. É tanto que teve um rapaz aqui, o Vinícius Barros, ele falou: no livro tem muitos detalhes incríveis. É verdade. Meu marido tem um livro, na 12ª edição, não é isso, Celso? 13ª. Já esgotada. Já esgotou. Né? Eu não sei se ele vai estar fazendo mais uma edição. Não sei. Né? Talvez. Talvez. Nós vamos deixar a live salva. Estou falando porque tem gente que está perguntando, né? E para que vocês possam ouvir. Eu quero fazer uma proposta agora aqui para o Celso, né? Não vou casar de novo com ele, não, porque já sou casada. Presta atenção.
Nós vamos ficar aqui até 21h30 no máximo, tá certo? Sim. Você topa, você tem espaço aí na agenda para poder vir continuar essa live amanhã? Ô, minha filha, para você eu tenho espaço na agenda para tudo. Agora, amanhã, eu só tenho uma dificuldade, que eu tenho um culto amanhã no 7 de setembro. Vai ter que ser um Isso. pouquinho mais tarde quando eu chegar. Eu Eu, devo chegar por volta de 9 horas. isso, eu posso começar a live e depois você vai entrar, tá Isso. certo? Eu me Eu vou esforço para chegar a trazendo tempo. isso. Então, a gente vai ficar até as 21h30, por causa da correria do dia, né, gente? E tanto eu quanto meu esposo, a gente trabalha muito. Mas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá certo? Eu quero falar um pouquinho sobre... Fale, Celso. Não, você pode falar um pouquinho, então. Isso, Depois eu falo um pouquinho um também. pouquinho. Eu lembro como foi o casamento, né? Eu quero falar como foi o casamento. Meu pai chorava, a minha prima acho que chorava, não sei se minha mãe chorava, né? Eu estava ali feliz, alegre, satisfeita, porque eu sabia que Deus tinha dedo nesse negócio. E é muito importante quando a gente sabe quando Deus tem dedo em algo para a nossa vida. É muito complexo quando Deus nos dá algo e a gente fica duvidando. Ou então a gente fica todo feliz e ao ver uma pequena pedra no nosso caminho, um pequeno obstáculo, a gente começa a duvidar da promessa de Deus para a nossa vida. Quer falar, Celso? Mas Deus foi muito bom conosco, né? A Rai era uma pessoa inexperiente, principalmente no relacionamento a dois. Aham. O contrário, diferente de mim, que já era macaco velho, vamos dizer assim, né? Eu não havia, eu havia me convertido com 28 anos, significa que até os 28 eu aprontei todas, né? Todas e mais algumas. Assim, foi muito difícil para ela. E eu hoje, já na época reconhecia, mas hoje mais do que nunca. Quando ela chegou em São Paulo, ela foi acolhida pela minha família. Quer dizer, eu vou usar o termo acolhido para poder ser gentil, né? Porque o que ela viveu não foi brincadeira. A Rai era uma pessoa nervosa e ela foi morar num contexto da minha família que não acreditava que eu tivesse me convertido de verdade. Ainda tinha essa. Minha família não acreditava que eu tinha me convertido, como os funcionários do presídio, eles imaginavam que eu queria fugir. Eu estava dando um golpe em alguém, e dessa vez a bola da vez foi a Rai, né? Aham. Então ela foi muito maltratada em alguns momentos, e em outros momentos ela não foi maltratada, mas ela sentiu o maltrato por causa dela, uma pessoa acostumada com seus pais. De repente vai para casa de pessoas, e minha família tudo de descendência espanhola, italiana, então são aquelas pessoas brutas mesmo, né? Em especial minha mãe, até por conta de ciúme, e a minha mãe também, na época, não tinha o conhecimento de Deus e não tratou muito bem a Rai, então foi muito difícil. E eu agradeço a Deus por Deus ter dado forças para ela. Eu acho que em uns 2 ou 3 momentos durante a nossa vida, ela pensou em me deixar para trás, graças a Deus que não me deixou, né? Porque apesar de, mesmo estando preso, ter uma vida tranquila, porque depois da minha conversão, eu fiquei ainda 4 anos preso, depois da minha conversão. Desses 4 anos, 3 anos foi no extinto Carandiru, né? À época, eu trabalhava na enfermaria, trabalhei até com Drauzio Varela, durante quase esse período todo, porque a mesma época que ele chegou no presídio, eu cheguei também. Só que ele chegou como médico voluntário e eu cheguei como preso. Mas eu fui trabalhar na enfermaria onde ele era médico, né? E eu tinha uma vida mais tranquila. Eu morar entre aspas, né? Que é o termo que a gente usava. Eu ficava alojado numa cela de melhor qualidade. Eu comia, às vezes, comida diferenciada, né? E então eu não tinha o que reclamar, mas a Rai estava sofrendo lá fora. Em alguns momentos a gente ficou triste, mas eu fazia o que eu podia também para fazê-la feliz. Eu acho que comigo, dentro do pavilhão 7, no Carandiru, ela viveu uma festa de Natal como poucas que ela viveu
do lado de fora, né? Eu não sei se você lembra disso, Rai. Eu Lembra? estava na cela, era uma cela onde eu estava preso com um estelionatário lá do SEASA, né? E esse camarada, ele tinha bastante dinheiro, a nossa cela era carpetada, tinha chuveiro quente, e nós fizemos uma ceia de Natal que não deixava a desejar para nenhuma ceia de Natal na rua. E a Rai estava lá, minha mãe estava lá, a minha filha, nessa época, já tinha nascido, a Esther, pequenininha, estava lá também, e foi muito abençoador. A gente fazia o que podia para poder Minimizar. ajudá-la a superar aquela situação, né? Porque era uma situação difícil. Porque quando ele fala que a lua de mel foram 3 anos depois, na verdade, A nós tínhamos noite. Não, a lua de mel não, a primeira noite juntos. Que a a lua de primeira mel, noite. nós nos casamos numa quinta, a lua de mel foi na sexta. Vocês não fazem ideia. Amanhã vamos contar sobre isso? Não, eu vou contar agora. Conte A nossa então lua agora. de mel foi numa cela Aham. da penitenciária Lemos de Brito, numa cela onde as camas eram divididas com lençóis, né? Então tinham as camas de concreto e tinham os lençóis que separavam, que davam privacidade na cama. Assim, eu vou dizer aqui a expressão, só para você ter uma ideia, né? O nome daqueles lugares era o Come Quieto. Tem que imaginar o porquê, né? E a nossa lua de mel se deu numa cela dessa, numa cama de concreto. E outra coisa que me deixou assim, que deixou a Rai, é que eu fiquei extremamente assim chocado, né? Porque como nós nos casamos na quinta, acho que foi na quarta ou na quinta, foi na quinta, e ela veio na sexta, desde a entrada como visitante, lá no portão de entrada da penitenciária, até chegar no lugar onde eu estava, no pavilhão onde eu estava, dava mais ou menos 1 quilômetro. Então, por onde ela passava, todo mundo que a olhava, eu acho que havia como uma ovelha que estava indo para o matadouro, né? A irmãzinha casou ontem e está indo agora encontrar o seu marido na prisão. Foi nossa lua de mel. Agora, a primeira noite juntos foi quando eu saí do Carandiru, 3 anos depois, no ano do massacre do Carandiru, que foi o ano que eu saí, foi a nossa primeira noite juntos lá em São Paulo. Isso. E falar do casamento, por exemplo, também vou dar uma palhinha aqui. O meu marido, eu fui de roupa de branca, não foi um vestido de noiva, mas um vestido branco, e junto com parte da minha família. E meu marido, ele chegou com a roupa do presídio, todo mundo tenso, e eu fazendo uma gazela lá, feliz da vida, porque Deus, ele coloca, né? Deus, ele coloca essa alegria no nosso coração. Talvez a falta de experiência me ajudou a enfrentar isso, porque eu não tinha noção, talvez real, onde eu estava me metendo. Mas uma coisa eu sei, eu sabia que Deus estava honrando todas as coisas. E eu lembro que ele chegou num camburão, vamos dizer assim, né? E com escolta. Como era essa escolta, Celso? A escolta eram 2 policiais, um de um lado, outro do outro, que não eram meus padrinhos, mas que não largaram do meu pé em nenhum momento. E em volta do fórum, que foi na Vala de Tóxicos, ali no Campo da Pólvora, em Salvador, né? Então, em volta do fórum, tinham vários policiais, até porque minha última fuga da penitenciária, eu tinha fugido de uma escolta policial, eu estava no centro de Salvador, escoltado por policiais, e eu consegui me desvencilhar com a farda da penitenciária e fugir numa escolta policial. Então, o pessoal imaginava que eu não teria medo de tentar de novo. E, de fato, se não fosse Cristo na minha vida, com toda certeza eu tentaria de novo. Só que se eu tentasse dessa vez, eu ia morrer, porque eles já estavam preparados, né? Mas eu não ia tentar, porque depois que eu me converti, eu digo para você, você talvez não me conheça, mas eu posso afirmar para você, eu me converti de verdade. São 35 anos e eu sei melhor do que ninguém o que Deus tem feito na minha vida, né? O que Deus fez na minha vida nesses 35 anos e o que Ele tem feito ainda hoje. Ainda hoje eu estava conversando com a minha esposa e disse para ela, agora já no final da tarde, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, né? Existem crises ainda,
no meu dia a dia, né? A gente tem algumas crises de família, não eu e ela, as crises encerraram. Uma vez ou outra a gente tem alguma dificuldade Mas que a gente lida diferente de como a gente lidava. isso, bem diferente, e a gente resolve. Mas apesar de crises, apesar de um monte de dificuldades, eu tenho vivido uma vida com muita alegria no meu coração. Deus tem dado muito mais do que eu preciso para que eu seja feliz. Muito bem. Você sabe quem está na live aqui falando que tem os 2 livros, dando testemunho, falando que nos ama e... Geisimar. 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 Um beijão para você, Geisimar. É. Amo você também, meu querido. Isso. Lá de Minas Gerais, né? Um querido. Isso. E a Patrícia, que é lá do Espírito Santo, e que morava na mesma rua que a gente, lá no Rio de Janeiro. Ela falou que ela morava no Iber, né? Uhum. Lá no... Isso. Ela falou, eu presenteei o livro para um professor que no dia do TCC, ele usou o livro para me questionar sobre a fé em Jesus Cristo. Agora, Celso, o seu livro, ele, na verdade, ele já virou alvo de obras, né? De TCC. Fala um pouquinho disso. Primeiro, como eu escrevi esse livro, as pessoas me perguntam quanto tempo quanto tempo demorou para eu escrever esse livro. Quando eu digo para as pessoas que a primeira edição eu fiz no final de semana, as pessoas acham que eu estou exagerando, mas não estou, não. Eu comecei numa sexta e no domingo eu tinha concluído. Né? E não era nem essa sumidade toda. Na época, assim, eu não tinha nem nível superior, vamos dizer assim. Hoje eu tenho, graças a Deus, tenho 2 cursos de nível superior, tenho 6 pós-graduações, mas na época eu não tinha. E eu escrevi esse livro. E esse livro, ele passou a chamar a atenção de algumas pessoas, principalmente da área de teologia e da área do direito. E, pelo menos, que eu me lembre, pelo menos umas 5 ou 6 pessoas usou esse livro como base em trabalhos de conclusão de curso, em TCC, né? Tanto o TCC do nível de graduação, como de pós-graduação também e de mestrado também. Tem uma advogada que fez um mestrado em São Paulo, na USP, e ela usou o meu livro como base naquilo, quer dizer, ela citou várias vezes o meu livro, não foi base, né? Como base o pessoal da graduação, pelo menos uns 3 que eu me lembro, usaram, por causa de alguns eventos que nós tivemos relacionados à área de direito, né? Então, o pessoal do direito, pessoal de teologia, já usou algumas vezes. E eu me sinto privilegiado, né? Alguém disse que tem os 2 livros meus, porque na realidade eu não escrevi um só, eu escrevi 4. Isso. Né? 2 deles foram distribuídos, um deles foi especificamente um livro de discipulado para a igreja que nós pastoreávamos aí no Espírito Santo, Patrícia, ali no Morro do Romão. E o outro livro também foi um livro que eu acabei agregando numa nova edição do livro principal, que é Uma Porta para a Vida. E, além disso, eu também tive alguns materiais. Montei pelo menos 2 materiais que são editados pela Junta de Missões Nacionais na área de dependência química. Muito bem. Celso, eu vou ler alguns comentários, ok? Leia aí, porque aqui eu não dou conta, não. Eu sei. Alguns comentários e também algumas perguntas, tá certo? Ó, o Tadeu, ele também é lá do Espírito Santo. E Tadeu, ele falou que com amor tudo a gente supera. E é verdade, né? O Geisimar falou que ama esse casal e a gente também ama você, Geisimar. O Hércules é alguém que o Geisimar contou sobre a história da gente, tá certo? Então, ele já falou alguma coisa assim bem positiva. Ele falou, top, eu não o conheço. O Geisimar de Itaúna me falou do senhor. Seu testemunho é lindo. O Hércules que falou, né? E a Jaqueline está falando que é bênção de Deus. A Suzete falou que tem um livro. E a Ângela está nos seguindo já há um tempo nas lives, né? Ela é uma querida. Ela falou, pastor, o senhor era traficante de drogas? Olha, dentre outras coisas, sim, mas eu não era traficante no nível dessa turma que você vê por aí, não.
eu fazia pequeno tráfico, né? Como esse pessoal que faz o tráfico lá na famosa Cracolândia, em São Paulo. Aliás, ali era o meu reduto, só que na época não era Cracolândia. Na época, aquele espaço se chamava Boca do Lixo, né? O mesmo lugar que hoje é a Cracolândia, a época era a Boca do Lixo. E foi ali que eu vivi durante a época mais terrível da minha vida no crime. Então, ali eu aprendi a roubar, ali eu aprendi a traficar, me envolvi fundo com a vida das drogas, e foi ali também que eu cometi crimes de maior potencial que me levaram à prisão, né? Eu fui processado 9 vezes. Dessas 9 vezes que eu fui processado, 6 vezes foi por roubo, 2 vezes por homicídio e 1 por tráfico. Eu tive uma vida bem difícil, e talvez você diga assim, poxa, como é que o cara fala disso assim como se estivesse falando alguma coisa tão simples? Eu sei de como é complexo o que eu fiz, melhor do que ninguém aqui. Eu sei exatamente a complexidade disso, porque eu me arrependo disso, de tudo isso. Mas, infelizmente, eu não posso passar o tempo para consertar as coisas que eu fiz. Se eu pudesse, eu faria isso. Então, eu prefiro basear minha vida no texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na minha vida, hoje, tudo se fez novo. Como eu não posso remontar ao passado, eu só posso me arrepender. E eu fiz isso quando recebi a Jesus, e até hoje eu sinto ainda muito arrependimento de todas as coisas que eu já fiz. Apesar de ter convicção de que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. E por conta disso eu tenho a certeza que Deus me perdoou por todas as coisas que eu fiz. As pessoas que foram lesadas durante a minha vida, infelizmente eu não pude restaurar nenhuma delas em nenhum dos setores que eu atuei, né? Vou dizer assim para ser mais leve, né? Mas eu tenho a certeza que Deus está cuidando de todos eles e trazendo paz ao coração deles. Eu espero um dia, quem sabe, encontrar com alguns deles. Aliás, já encontrei um, né? Na minha caminhada. Mas eu espero um dia encontrar com outros para que eu possa falar o que eu disse para esse um. Olha, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, e ele entendeu perfeitamente, me perdoou, e graças a Deus eu espero poder fazer isso com outras pessoas também. Isso. Eu vou fazer aqui mais umas leituras, não dá para ser todo mundo. A Soninha, nossa querida Soninha, aqui ela fala, a história de vocês dois mostra tudo, que tudo é possível quando temos Deus na nossa história de vida, né? Na força que Ele nos dá, da luta e luta de sempre. Soninha, você é uma querida. O João Paulo, ele disse o seguinte, pastor, quando o senhor era de uma instituição religiosa pentecostal, para você se adaptar numa instituição mais tradicional, como foi o processo com vocês dois, né? E a Ângela falou que o testemunho é maravilhoso, mostra que se alguém quiser pode mudar a vida. Sim, sim. E eu quero deixar aqui que a Patrícia está dizendo que a vovozinha dela de 91 anos está conhecendo a nossa história e que está muito surpresa, né? Que bom. Isso. A Dani, ela conhecia a gente lá de Vitória, né? E a Kel daqui, está dando a paz do Senhor. Mas tem um detalhe aqui, um testemunho que me levantou, não só eu, mas o Hércules também viu e tentou responder para a Roberta. A Roberta, ela começou a nos seguir aqui recentemente nas redes. Ela tem assistido todas as lives. A Roberta falou assim, olha, eu queria muito me converter, mas ainda sinto que não é o momento. Não sinto que estou preparada. Tenho muito medo disso, levo muito a sério. Será que tudo é preparação? Roberta, eu vou dizer uma coisa para você de experiência própria. Você acha que eu estava preparado para me converter quando eu fugi da penitenciária, quando eu estava à beira da morte? Porque quando eu me converti, não foi atendendo a um apelo de um pastor dentro de uma igreja, não. Eu estava foragido da penitenciária,
e estava esperando para me encontrar com a morte em qualquer momento. Então, eu não estava preparado para ter uma vida religiosa. Hoje eu sou pastor há 30 anos. Eu não estava preparado para ter uma vida religiosa. Mas quando Deus me impactou, e talvez seja isso que Ele está fazendo com você agora, porque quando você começa a abrir os olhos, é porque Deus está impactando. Quando Deus me impactou, eu decidi que aquela era a hora. E era de fato, porque Deus deixou, no meu caso, Deus deixou claro que era agora ou nunca. Né? Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse me convertido no momento que eu me converti, eu já teria morrido há muito tempo com o tipo de vida que eu vivia. Aí o que eu fiz? Eu procurei a polícia, me entreguei, voltei para a penitenciária. Na penitenciária entreguei a minha vida a Jesus. Foi muito difícil, principalmente no começo, a adaptação. Muito embora Deus ele fez milagres tremendos na minha vida. Pra você ter uma ideia, vocês que estão nos ouvindo aí, eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu tomava droga injetável, eu era promíscuo, eu era violento. Quando Deus entrou na minha vida, essa coisa toda foi curada praticamente imediatamente. Né? Eu nunca mais fumei maconha, nunca mais usei nenhum tipo de droga. Né? Eu não vou dizer que não, mas nesse período de lá para cá eu tomei algumas doses de vinho, né? Porque isso é comum na vida de alguns crentes. Hoje em dia nem isso eu quero também. E Deus mudou a minha história. Então, eu digo para você, se você quer um conselho de alguém que já veio de lá para cá, né, que se converteu, eu não nasci no lar cristão, até os 28 anos, eu fazia parte do batuque. O meu Deus era o Deus que gostava de galinha preta, de encruzilhada, de cemitério, dessas coisas todas. Aí, no dia que eu entendi que eu precisava mudar de vida, eu só peguei, é o que eu disse no começo, eu peguei os cacos da minha vida, peguei o entulho da minha vida e dei nas mãos de Deus. O resto é com Ele. E Deus, então, ele foi fazendo a mudança aqui, foi fazendo a mudança aqui, e Deus me transformando a cada dia. Não acabou ainda a transformação. Se eu viver até os 100, hoje alguém me disse que eu vou viver até os 102 anos, né? Se eu viver até essa idade, até os 102 anos, eu tenho certeza que com 101 anos, 364 dias, um dia antes de morrer, Deus ainda vai estar fazendo transformações na minha vida. Quer um conselho, Roberta? Faz isso agora, porque você não sabe o dia de amanhã. Uhum. Você sabe o que é que a nossa querida Lucilé respondeu para ela? Viu, Roberta? Depois que aceitar Jesus, tudo entra nos caminhos do Senhor. A gente vai aos poucos, porque a gente não dá conta. Eu parei de usar drogas, parei de fumar, parei Mas esses são comportamentos que a gente vai parando. Existe algo que ele é muito mais profundo. Comportamentos são muito mais fáceis do que mudar nosso coração. E que não tem a ver também só com a religião. Tem a ver com uma proposta de Deus que ela é muito maior, que ela é muito mais profunda para cada um de nós. Né? Deus ele tem algo maravilhoso para nós. A Gessiane falou, quando Jesus toma o lugar de mestre e senhor de nossas vidas, tudo é diferente. E ela falou, lindo demais o testemunho de vocês. Aí Tadeus disse, Deus é maravilhoso, Deus é especialista em restaurar pessoas. Exatamente. Isso aí. A Adriana, que é uma linda, a Adriana é uma pessoa que eu tenho muito carinho, ela é sexóloga, ela diz que é fundamental pensar, sentir e agir. Mas a gente não vai parar por aqui. Hoje vamos parar, amanhã a gente volta. Eu vou chegar aqui às 20h40, ele vai chegar às 21h, provavelmente, né? Porque ele vai estar vindo de um culto. As perguntas que vocês fizeram, como a de João, que foi complexo vir de uma igreja pentecostal para uma igreja tradicional, para mim alguma coisa... Essa eu quero responder. Tá, João, é o seguinte, eu não fiz uma transição de uma igreja pentecostal para uma igreja tradicional. A igreja que eu estava era a igreja de Cristo. A igreja que eu estou é a igreja de Cristo. Eu simplesmente vim para a igreja onde eu estou hoje por uma questão dogmática e doutrinária. Eu entendo que a igreja onde eu estou hoje, eu me identifico melhor com a doutrina, né, do que aquela outra igreja. Eu amo a igreja pentecostal. Né, a Igreja Assembleia de Deus. Até hoje, às vezes, eu me vejo cantando hinos da harpa cristã. Né? Tenho muitos amigos. Meu irmão é pastor hoje da Assembleia de Deus. Né? E também tem uma história que vocês não fazem nem ideia.
né? Mas, assim, eu passei de uma, digamos assim, de uma congregação da Igreja de Cristo para outra, né? E estou vivendo bem aqui, se Deus quiser, eu vou viver como batista até o dia de me encontrar com Cristo, porque lá no céu, lá não tem batista, não tem assembleano, não tem pentecostal, não tem tradicional, não tem calvinista, não tem arminiano, lá quem vai estar é a Igreja de Cristo, eu vou estar e eles vão estar também, nós juntos vamos louvar o nome do Senhor por toda a eternidade. E é melhor acabar, Raíssa, senão eu vou começar a dar uns glória aqui, Eu viu? sei. Eu vou encerrar aqui. Gente, teve algumas pessoas que comentaram, mas que eu não consegui alcançar todo mundo. Mas a Patrícia falou, olha, boa pergunta da Roberta, porque às vezes questiono minha conversão, mas isso por errar muito. Eu quero ter uma experiência de conversão mesmo. Eu peço muito a Deus para não ter dúvida, porque quero paz. Muitos de nós estamos errando porque nós estamos olhando para comportamentos. E ao invés de olhar para a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Eu penso assim, né? Que testemunho lindo. Lorena falou, eu amo ouvir a história de vocês. Posso ouvir 10 vezes, não me canso. Gessimar falou, caminhamos juntos e eu sendo penteca. Exatamente, né, Celso? Inclusive, ele foi uma bênção. Penteca, para você que não sabe, são pessoas que são da igreja pentecostal e às vezes eles mesmo brincam entre eles, né? E a gente também. A Adrilé falou, saudade de vocês dois. Que Deus continue abençoando. Ui, vai o outro celular caindo aqui. Então, amanhã a gente volta, tá certo? Para estar respondendo algumas perguntas e falando mais algumas coisas, né? E se Celso, esse pastor aí, um dia realmente quiser, a gente pode começar no nosso YouTube falar sobre esse assunto, porque é tão extenso que vocês não fazem ideia, tá certo? Um cheiro baiano para vocês. Alguém falou que já conhece a nossa história através do livro. Eu quero dizer para você que o livro é uma pontinha de um iceberg, né? De história. Porque tem muita coisa que a gente não contou e não tem como contar uma história de uma vida num livro de 300 páginas. Não tem como. Vocês não fazem ideia do que é ficar grávida de um homem que está presidiário, né? Morar em outro contexto, em outra cultura de São Paulo. Alguém que é de Salvador, da Bahia, do Nordeste. Foram muitos impactos, né? A gente está resumindo aqui. Mas quem sabe ele topa, né? Ó, um cheiro baiano. Tô dentro. Está dentro? Opa. Então amanhã eu chego aqui às 20h40. Ele chega talvez eu chegue até junto com você. Vou me esforçar. Conversa com a Lucileia. Tá bom. Tá joia. Um cheiro baiano para você que nos segue. Nós também queremos dizer que a graça de Deus seja sobre a sua vida. E que haja muita luz e paz sobre o seu lar. E que você entenda que Deus é muito maior do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Às vezes ficamos entristecidos com algumas coisas, mas Deus coloca a gente no colo. E diz assim, eu posso mudar a sua vida, eu posso transformar. Nesse momento eu não estou falando de religião, estou falando do Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que você crê. E se você quiser, você pode caminhar junto com Ele e Ele junto de você. Na verdade, Ele nunca saiu do seu lado. Amém? Tchau. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Tenham uma noite na graça de Deus, como todas as noites têm sido. E você, Roberta, eu estou esperando você dizer assim, chegou minha hora, viu? Sim. Porque sua hora talvez seja agora. Muito bem. Cheiro baiano.